Bom, bora lá. Essa é a segunda parte do nosso vídeo sobre o filósofo Aristóteles. Bom, uma concepção super importante do Aristóteles é a sua visão sobre a metafísica, sobre aquele tipo de conhecimento que ele está além dos sentidos, metafísica, ou seja, a gente não consegue conhecer apenas por meio dos sentidos, do observável, do sensível. Então, o Aristóteles, ele procura sintetizar o Heráclito e o Parmênides. De que forma? Olha lá. O Heráclito, ele retoma o debate iniciado pelo o Aristóteles retoma esse debate iniciado pelo Heráclito e pelo Parmênides, defendendo a tese segundo a qual o movimento existe no universo. Beleza? Então ele admite que existe o devir, que existe a transformação e a mudança. Só que faltava ele explicar o que gera, o que inicia o movimento. Pessoal, essa teoria do Aristóteles sobre o primeiro motor imóvel ou sobre aquilo que inicia as mudanças da realidade, mais uma vez, é importante para a gente compreender o nosso próximo assunto, que vai ser a filosofia na Idade Média. Como eu disse para vocês, a Igreja Católica, para dar base, para dar segurança à formulação dessa nova religião, que é a religião católica, ela vai se utilizar de filosofias da Grécia Antiga, dentre elas o Platão e o Aristóteles. E o Aristóteles e o Platão, ambos fazem uma referência. O Platão, no mundo das ideias, foi criado pelo um demiurgo, um ser supremo. E agora a gente tem o Aristóteles falando mais uma vez, voltando para essa ideia de quem coloca a realidade em movimento. Essa é a pegadinha. O primeiro motor imóvel, esse ser supremo segundo Aristóteles, ele não cria as coisas. As coisas são criadas através da causa e efeito. Quem inicia, o Deus, se ele existisse nesse ser supremo, o primeiro motor imóvel coloca as coisas em movimento e não as cria. Isso é muito importante dentro de contextos de vestibulares. Então ele dá nome dessa teoria dele, que vai iniciar, vai ser a causa primeira, ato puro, Ele acha que esse primeiro motor imóvel que coloca as coisas em movimento só existe enquanto ato, não existe enquanto potência. A gente já vai falar um pouquinho sobre esses dois conceitos. E ele diz que esse primeiro motor imóvel não é movido por nenhum outro ente. É um princípio que coloca em movimento toda a realidade. E terceira característica aí desse movimento é um ser supremo na qualidade de motor imóvel que provoca o dinamismo, a alteração, a mudança das coisas. E é a causa última de todo o devir. Beleza? Essas características são importantes para a gente iniciar aí. Bom, tanto a filosofia ética do Aristóteles, como a gente já havia comentado em sala de aula, como também a sua metafísica, ela tem a questão aí, que dá a característica à filosofia do Aristóteles de ser uma filosofia teleológica, ou seja, o estudo das finalidades. Aristóteles, ele considera que todo o universo possui um fim, uma finalidade, um porquê, e é por isso que ele vai investigar as causas que geram o porquê. Enfim, ele acredita que tudo tende a um fim, a uma finalidade, uma razão de ser. Então, nem sempre essa finalidade se manifesta dentro das formas iniciais. Nem sempre essa finalidade ela se manifesta enquanto nós somos o ato, ou quando nós conhecemos o ato. Essa finalidade ela pode se manifestar através da execução da potência, no devir. Então ele fala que um ser pode modificar-se para alcançar a felicidade. Então, o bebê como ato para alcançar a finalidade. Uma semente, ela seria o ato, e a finalidade dessa semente, o fim, a sua teleologia, o seu propósito é se tornar uma árvore aí no caso. Então, ele acredita que na sua filosofia tudo tem que cumprir uma finalidade. Então, para que essa finalidade seja cumprida, ela está em constante transformation. Beleza. Olha esse esqueminha aí. Bom, a explicação do Aristóteles foi dada dessa seguinte matéria, dessa seguinte maneira.
para a gente entender a ideia de ato e potência e a metafísica do Aristóteles, a gente tem que prestar atenção um pouquinho nesse esquema, nada demais. Olha lá, ele acredita que todas as coisas existem e são compostas por matéria, beleza? Toda a matéria apresenta um estado atual, o que é o ato. Vocês estão vendo o ato da Bianca, o aqui e o agora. Todo ato é perceptível por nossos sentidos através da forma como nós interpretamos, qualificamos aquilo que nos apresenta aos nossos sentidos. E todo ato é perceptível aos nossos sentidos por meio da forma. Toda matéria possui a capacidade de se transformar, mudar de forma, adquirindo um novo ato. Essa capacidade, que ele chama, é a capacidade de se transformar, é a potência. Tudo bem? Então, a gente está vendo a metafísica do Aristóteles. Olha o exemplo aí que é utilizado. A passagem de um ato ao outro é a realização da potência, a realização do devir, e derivam de uma causa. E as causas podem ser 4, segundo o Aristóteles. O Aristóteles, ele acreditava que por meio da teoria das 4 causas, a gente poderia entender tudo que existe. Então, ele se preocupa em encontrar as causas, o porquê último, o princípio único, intranscendente de tudo aquilo que existe, que é mutável e também é contingente. Então, para eu conhecer qualquer coisa, eu deveria conhecer as causas envolvidas na concepção de determinado objeto. Então, a estátua, ela tem para eu conhecer essa estátua, para eu saber da sua substância, eu teria que perguntar: do que é feita? Qual é a causa material? Qual é a causa formal? Qual foi o modelo adotado para essa estátua? É um homem? É um ser humano? É um gato? É uma mulher? Qual é a forma adotada? E depois, qual é a causa motriz ou a causa eficiente? Que é quem faz, quem efetiva, causa eficiente. E por último, a causa final. Qual é a finalidade? No caso aí, a gente está falando da estátua e a finalidade da estátua é ser mostrada a causa mais importante. Então, vejam bem, para explicar a ideia da metafísica, a gente tem que conhecer, primeiro, o que significa ato e potência e entender que para o Aristóteles as coisas existem de forma única, ato e potência dentro do mesmo objeto. Eu potencialmente sou uma idosa, eu potencialmente vou vir a ser uma professora doutora de filosofia. Esse é o meu devir, eu existo enquanto ato e existo quanto potência. Dessa forma ele elabora uma teoria para explicar, de fato, a sua metafísica. Vejam bem que eu coloquei aí para vocês as características, que determina cada uma das causas. Aristóteles emprega o termo causa em tudo aquilo que determina a realidade do ser, a realidade desse objeto. Distingue, assim, 4 tipos de causas fundamentais. Causa material, refere-se à matéria do que é feita uma coisa. Por exemplo, vamos seguir a ideia do barro, essa é a matéria. A causa formal refere-se à forma, à natureza específica, à configuração de uma coisa. É por meio aí da forma que nós reconhecemos a substância, então no caso seria um vaso. A causa eficiente, quem faz aí o vaso, é aquele que efetuou, que produziu diretamente a coisa, seria o artesão. E qual é a causa final do vaso? Eu fiz um vaso para colocar flores, básico. Refere-se ao objeto, à intenção, à finalidade ou à razão de ser uma coisa. Por meio dessa teoria das 4 causas, o Aristóteles descobre uma forma de investigar o universal, um pouco prepotente, Você vai falar, basta perguntar o porquê, basta perguntar a causa que eu conheço o objeto. Depois a gente vai discutir um pouquinho sobre essa ideia quando a gente chegar lá no René Descartes. Bom, coloquei aqui para vocês também a definição de ato e potência. Como eu disse, o ato é a manifestação atual do ser, aquilo que existe, aquilo que eu consigo ver aqui e agora,
e a potência são as possibilidades do ser, a capacidade de ser, aquilo que ainda não é, mas pode vir a ser. Então, sendo assim, para o Aristóteles, a transitoriedade, a mudança das coisas se resumiriam sempre na passagem da potência para o ato e do ato para a potência, tudo para cumprir uma finalidade. Bom, conceitos importantes mais uma vez, sempre forma, substância, ato, potência, teoria das 4 causas. Sempre os vestibulares vão usar dessa palavra teleologia, né? Dessa ideia de que tudo tende a uma finalidade. Bom, dando continuidade aí, queria falar de um textinho que eu separei para vocês, do livro Temas de Filosofia, da filósofa Marilena Chauí. Olha lá. Para Platão, a verdadeira realidade encontra-se no mundo da ideia, lugar da essência, do imutável de todas as coisas. Todos os seres são apenas cópias de tais arquétipos e se aperfeiçoam à medida que se aproximam do modelo ideal, falando sobre a dialética platônica. Assim, mesmo existindo inúmeros, múltiplos tipos de pessoas, a ideia de humanidade é uma e imutável. Para Aristóteles, todo ser tende a tornar a atual forma que tem em potência. Por exemplo, a semente, quando enterrada, transforma-se no carvalho, que era apenas em potência. Quando essa ideia é transportada para os seres humanos, conclui-se que também eles têm formas em potência a serem atualizadas também. Ou seja, a sua natureza essencial se realiza aos poucos, em direção ao pleno desenvolvimento daquilo que eles deveriam ser ou devem ser. Tanto para Platão como para Aristóteles, a plenitude humana sempre coincide com o aperfeiçoamento da razão. Seja o aperfeiçoamento da razão chegando mais perto da ideia, ou seja o aperfeiçoamento da razão através aí da contemplação da natureza e a abstração por meios dos sentidos, como diz o nosso brother Aristóteles. Pessoal, o Aristóteles ele é tão moderninho, né, que ele funda o primeiro liceu, a primeira faculdade, e as investigações deles chegam em formas de diferentes saberes. Então, as investigações do Aristóteles o levaram a elaborar teorias sobre os mais diversos ramos do saber. O Aristóteles faz biologia, tentando classificar, ordenar o tipo de espécie, o tipo de coisas que existem. O Aristóteles ele faz astronomia dentro da ideia de sustentar de que a Terra é o centro do sistema solar. O Aristóteles ele fala aí sobre o conhecimento da praxis, que é a ética e a política. A ética e a política ela tem uma finalidade nela mesma, que é a manutenção da questão coletiva. Enquanto para o Aristóteles, a biologia, a astronomia, a matemática, as ciências mais exatas, ele chama essas de poieses. São ciências mais voltadas para a questão teórica. E ele acredita que teoria e prática devem andar juntas e fazem parte dessa totalidade das ciências que compete à filosofia. Bom, gente, a gente vai passar aí para um tema extremamente importante do Aristóteles, que é a ética. Bom, todas as vezes que a gente for pensar o que é o bem, o que é uma atitude correta, muitos de nós chegamos à conclusão de aquilo que é certo fazer é o que é bom para mim e para as outras pessoas. Que cada vez que eu tomo atitudes que pensam muito mais no eu do que nos outros, eu estou fazendo um exercício do hedonismo. O hedonismo é a atitude ética que acredita que eu só faço aquilo que me dá prazer, aquilo que me beneficia. Então, o certo para um hedonista é aquilo que lhe dá prazer. Para fugir do hedonismo, muitas vezes, a gente recorre a essa ideia de que aquilo que é ético, aquilo que é bom, é o que é bom para mim e é bom para os outros também. E quem
escreve, quem teoriza sobre essa concepção ética super, hiper importante dentro do pensamento ocidental, até mesmo dentro das discussões políticas, é o Aristóteles. O Aristóteles, ele vai fazer o seguinte, olha lá, a ética é um segmento da filosofia que debate questões relativas ao bem viver. O que é o bem? O que é o bom? Qual é a melhor forma de viver em sociedade? É uma reflexão racional acerca da moral. Então, muitas vezes a gente pode analisar a ética como sendo a filosofia da moral, ou seja, nós vamos refletir sobre aquilo que é certo ou errado para poder formar os nossos valores. A ética aborda aspectos da existência humana em comunidade. Como eu disse, todas as vezes que você estiver pensando, será que isso é bom para mim e bom para os outros também? É um exercício ético. E o Aristóteles aplica essa ideia da teologia ao debate ético. Bom, olha lá o que ele fala sobre a ética. Aquilo que é próprio de cada criatura lhe é naturalmente melhor e mais agradável. Para o homem, a vida conforme o intelecto, a vida conforme a razão, é melhor e mais agradável. Já que o intelecto, mais do que qualquer outra parte do homem, é o homem é racional, e por essa vida, portanto, é também mais feliz. Então, quanto mais eu utilizar a minha razão, mais perto eu estou de chegar à felicidade. Muito parecido aí com o que o Platão falava sobre essa concepção. Bom, para ser feliz, portanto, para o Aristóteles, o homem deve viver de acordo com a sua essência racional, de acordo com a razão e com a consciência reflexiva. Então, o homem é orientado aos seus atos para uma conduta ética. A razão conduzirá à prática da virtude. O que é virtude? Como eu vou lapidar a virtude por meio da razão? Diferentemente do Platão, a ética ela não tem uma ligação ideal. Quanto mais perto do bem ideal eu estou, mais ético eu sou. Não. O Aristóteles ele desenvolve uma teoria ética voltada para a prática. Quanto mais eu utilizo da minha razão para viver em equilíbrio, para fazer o uso da justa medida, mais perto da conduta ética eu estou. Então, ele fala o seguinte: o homem é um ser dotado da razão, que busca a realização da felicidade. A teoria do Aristóteles ganha o nome de ética eudaimônica ou eudaimonia, que significa a ética pautada pela felicidade. Então ele fala: pode ser alcançada através das virtudes racionais, ou seja, a felicidade ela pode ser alcançada através do uso da razão. E aí existem as virtudes intelectuais e as virtudes morais, segundo Aristóteles. As virtudes intelectuais são provenientes do ensino, da educação, da experiência, da prática, e as virtudes morais elas são provenientes do nosso hábito. É um ponto de equilíbrio entre o excesso e a falta de uma virtude. Para o Aristóteles, a gente sempre deve buscar o meio termo de ouro ou a justa medida. Para eu saber se a minha atitude é certa ou errada, eu tenho que utilizar a minha razão para saber se eu executei a justa medida, como por exemplo aí, como esse exemplo aí. Nem muito generoso e nem muito avarento, né? Seria a ideia. Assim, nem muita avareza e nem muita, vamos dizer assim, uma pessoa que se doa muito, vamos dizer, o meio termo seria a generosidade. Então ele acredita, enrolou tudo, ele acredita no seguinte, que somos racionais. Por meio da razão, a gente consegue colocar uma prática da filosofia ética, que é o exercício da justa medida, que é o exercício do equilíbrio e da moderação. Então, se eu tornar isso um hábito, se dentro de todas as situações que eu vivenciar, eu fazer o uso da justa medida, eu fazer o uso
do equilíbrio, consequentemente, eu estou mais perto de fazer aquilo que é bom para mim e bom para as outras pessoas. Quando a gente pede para as pessoas usarem o bom senso, a gente está sendo aristotélico, a gente está falando para as pessoas usarem aquilo que é considerado uma média, aquilo que é considerado comum. Né? Dentro dessa ideia, poderia ser aquilo que é chamado de equilíbrio ou meio termo. Em Aristóteles, a reflexão ética, ela diz respeito à melhor ação entre os indivíduos para que exista a felicidade. Então, toda essa teoria teleológica, eudaimônica do Aristóteles pode ser utilizado também para entender o seu princípio político. A gente vai fazer uma aula, depois que terminar aqui os conteúdos de Platão e Aristóteles, uma comparação entre o que é política para Platão e o que é política para Aristóteles. Mas sempre lembrando que a questão ética, ela é muito próxima, ela é muito parecida com a questão política. Olha só, eu separei aqui para vocês um livro que se chama Ciência e Política como Vocação. É um livro do Max Weber que fala sobre essa relação entre fazer política, qual é o propósito da política e qual é o propósito da ciência, como que esses dois campos podem andar juntos para encontrar o bem comum. E eu separei um pedaço aqui para ler para vocês sobre como que essa teoria do Aristóteles, do bom governo, relacionado à felicidade, ela está presente aí até mesmo dentro desse sociólogo moderno. Olha lá. Quem vive para a política deve transformá-la em um mecanismo incondicional na busca de objetivos à vida coletiva. Todo homem sério que vive por uma causa vive também dela, da política. A vocação política é um aparato para transformar a sociedade. O Aristóteles também acreditava que essa é a finalidade da política, levar todos à eudaimonia, levar todos à felicidade. Então, olha lá, coloquei para vocês que a política para o Aristóteles ela é um desdobramento das reflexões éticas, assim também como o Platão. Para o Aristóteles, o homem faz política de forma natural. Então, o homem é um animal político, é um homem naturalmente social, nasceu para viver em sociedade. Para ele, não existe essa ideia de que o homem consegue viver sozinho, não. O homem naturalmente é um animal social. A gente já ouviu essa teoria. E por ser um animal social, necessita fazer política, necessita encontrar o consenso, o meio justo, o equilíbrio para que todos possam atingir a felicidade. Esse é o propósito da política para o Aristóteles. Super romântico. O que é o bem? O bem deve ser considerado em termos coletivos. Todas as nossas ações se destinam ao bem. Tudo que a gente faz pensando no bem supremo, não só nosso, como dos outros também. A gente vai ver que depois o Kant vai falar muito mal dessa concepção extremamente relativa de bem. Enfim, a felicidade verdadeira é a felicidade do grupo. Do contrário, você é um hedonista e não um eudamonista. O bom governo é aquele capaz de promover a felicidade coletiva, o bem comum. E, para que isso ocorra, é necessário a vigilância dos cidadãos, a preocupação para ver se o bem está sendo construído de forma prática. Uma característica curiosa para a gente terminar aí a nossa aula. Aristóteles e a escravidão. Aristóteles admite a escravidão como algo natural. Ele acredita que existem pessoas naturalmente inferiores a outra. Essa viagem que ele ficou de categorizar, de observar, de contemplar as coisas, ele acabou categorizando também as pessoas, vamos dizer assim, através de superiores e inferiores. O escravo, segundo Aristóteles, é uma propriedade privada, super necessário à economia e libera os homens livres para o exercício do ócio criativo. Enquanto tem escravos trabalhando para você, você pode ir lá fazer filosofia
enquanto tem alguém limpando lá sua louça e seu quarto, você pode vir aqui estudar. E Aristóteles. Bom, é isso, gente. Eu espero que vocês consigam organizar aí os conhecimentos de vocês sobre o Aristóteles. Façam os aprofundamentos, tirem as dúvidas e separem os campos de conhecimento. É isso. Fiquem bem. Até mais. Boa semana.